seja a sua boca, para que o olhar dele seja o seu olhar, para que os ouvidos espirituais dele estejam abertos. Se necessário for, paralisa todo, Jesus, o protocolo, e que seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. 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 Quero primeiramente dizer que é uma grande honra, um grande privilégio estar aqui com vocês hoje à noite. Eu agradeço a liderança toda da Dynamos. Realmente vocês têm me inspirado e eu realmente me sinto em casa. E eu espero que vocês estejam com o coração aberto, com a mente aberta para receber de Deus. Amém? Não de mim, de Deus. Amém? Eu creio que Deus pode falar com você. Eu creio que Deus pode mudar a sua vida, mudar o seu destino. E se você realmente quer fazer parte daquilo que Deus tem para você, abra o seu coração hoje à noite, abra sua mente para aquilo que Deus vai falar. Amém? Eu vou estar ministrando uma palavra hoje à noite que eu já preguei ela 4 vezes, mas como eu estou pregando ela novamente em outro lugar diferente, eu posso pregá-la de novo e ninguém vai ouvir essa palavra. Não, só o Ray e o Gus vão ouvir, acho que pela 3ª vez eu pregar essa palavra. Mas é justamente porque Deus vem queimando no meu coração com essa palavra. A gente pode orar mais uma vez? Vamos orar. Deus, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos, Deus, pela oportunidade, o privilégio de ouvir a tua palavra, de estarmos juntos e te louvar, te engrandecer, te adorar. Deus, te agradecemos pelo teu Santo Espírito que está conosco, dentro de nós, que fala conosco no nosso coração. Eu declaro no nome de Jesus Cristo que o Senhor venha abrir a nossa mente para entender e o nosso coração para receber palavra viva, palavra transformadora. No nome do Senhor Jesus, faça isso, semeie a tua palavra viva e que venha gerar frutos de transformação, de mudança, de vida, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Meu nome é Timóteo, me chamam de Tim, você pode me chamar de Tim. Eu moro lá em Nova York, e a gente na realidade está de mudança agora, a gente plantou uma igreja lá, que a gente vai deixar, e eu estou aqui com o Ray, com o Gus, já apresentaram eles, mas são meus amigos, amo demais a vida desses 2 irmãos, eles estão lá no sul da Flórida, pastoreando. Sou casado com a moça mais linda, mais bela, mais perfeita, mais sábia do universo, que já existiu, que já vai existir. O nome dela é Brenda. Nós temos 2 filhos e estamos esperando o 3º. Você pode estar pensando, nossa, mas é novo, tão rápido. A gente não brinca não. Não brinca. É crescer, multiplicar, vocês sabem essa história toda. Enfim, vamos pular diretamente para a palavra. Eu quero abrir um texto com vocês, lá em Lucas, capítulo 5. E o que eu quero falar com vocês hoje à noite é a respeito da imagem que você tem de Deus. Eu quero te fazer essa pergunta porque eu quero eu quero que você venha pensar sobre essas coisas. Eu quero que você venha avaliar qual que é a imagem que você tem de Deus. Qual que é a imagem que você tem de Deus? A respeito do seu caráter, da sua natureza, de quem Ele é. O que você crê a respeito de Deus? O que você crê a respeito de Jesus, da pessoa de Jesus? Qual que é a imagem que você tem dEle? E eu acho que essa pergunta é uma das mais importantes da nossa vida. Porque a resposta dessa pergunta vai definir a nossa vida. A resposta dessa pergunta vai definir o tipo de relacionamento que a gente vai ter com Deus. A resposta dessa pergunta vai definir o tipo de relacionamento que você vai ter com Deus. Vocês estão me entendendo? A resposta dessa pergunta vai definir aonde você vai chegar. Se você vai experimentar tudo aquilo que Deus tem para você ou não. Eu não sei se vocês estão entendendo que essa pergunta é muito importante. E responder ela de maneira correta é muito importante. Porque ela vai definir a sua vida. Ela vai definir o seu chamado. Ela vai definir o seu futuro. Ela vai definir o seu destino. E hoje à noite eu quero apenas começar a responder essa pergunta.
Porque o que eu quero inspirar é que você tenha como alvo conhecer a Deus cada dia mais, pelo que Ele é. Que você venha conhecer Ele de maneira íntima e genuína, cada dia da sua vida, cada dia mais. Que você venha conhecer a Deus, não por aquilo que outras pessoas dizem a respeito dEle, mas por aquilo que Ele sussurra no seu coração. Por aquilo que Ele diz ser, que Ele mesmo diz a respeito de si mesmo. Então quem que Ele é? Quem é Deus para você? Qual que é a sua imagem de Deus? Qual que é a sua imagem de Jesus? E aqui em Lucas capítulo 5, a gente tem a história de como Pedro conheceu Jesus. Pedro, um dos discípulos e depois um dos apóstolos, que veio a morrer por Cristo. Aqui em Lucas capítulo 5, nós temos a história de como Pedro conheceu Jesus. Vamos dar uma olhada. Quantos estão comigo? Amém. Eu quero te falar que eu preciso da sua ajuda hoje à noite. Meu português é bom, é a minha primeira língua, mas a gente só prega em inglês, eu só ensino inglês, só dou aula em inglês. Já tem 8 anos que eu faço isso só em inglês. E aí de vez em quando em português vai sair algum erro, talvez vai dar algum branco. E se der, vocês vão falar amém, glória a Deus. Amém? Então tá bom. Lucas capítulo 5, versículo 3. Entrou num dos barcos de Jesus, o que pertencia a Simão, um dos nomes de Pedro, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Vocês estão acompanhando? Versículo 6. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem a ajudá-los. E eles vieram a encher ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Eu não sei se vocês estavam acompanhando comigo, mas aqui na história de como Pedro conheceu Jesus, Pedro é um pescador, e lá vem Jesus, está começando o seu ministério, e ele começa a pregar, ele vê Pedro junto com o seu barco ali perto da praia. Aí ele usa o barco de Pedro, ele sobe no barco de Pedro, e do barco ele prega a multidão. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Então do barco Jesus está pregando a multidão. Na hora que ele termina de pregar, ele vira para Pedro e para os seus amigos, seus companheiros e fala: agora vamos pescar. Bora ali, traz o barco comigo lá para o fundo do mar e a gente vai pescar. Aí Pedro olha para Jesus, Pedro o pescador, Pedro o dono do barco, olha para Jesus e fala: escuta, a gente tentou já pescar a noite inteira, a noite toda nós fracassamos, não conseguimos pegar um peixe, nenhum, e você está falando para a gente ir lá pescar, e ali eles chegam no meio do mar, e Jesus vira para Pedro e seus companheiros e fala: joga as redes e vocês vão pegar peixes. Não sei se vocês estão lembrados um pouquinho a respeito de Jesus. Jesus era um carpinteiro, e aquilo ali era a profissão da família, era gerações ali de carpinteiros na família de Jesus, igualmente gerações na família de Pedro, de pescadores. O que Jesus vai entender de peixe? Pedro era o dono do barco, Pedro era o pescador, Pedro sabia aonde jogar a rede, Pedro sabia o momento exato, o lugar exato para pegar peixes. Fracassou, e aí Pedro fala algo muito importante, fala: olha, a gente tentou, já fez isso, mas como é você que está dizendo, nós vamos tentar novamente. Como é você que está pedindo, debaixo da tua palavra, eu vou fazer. E só um parênteses aqui, talvez você já tenha feito a mesma coisa 200 vezes, mas agora Deus está te dizendo para fazer novamente. Como é debaixo da palavra de Deus, vocês vão ver as bênçãos e o favor de Deus fluir sobre a sua vida.
Porque tudo acontece debaixo da palavra de Deus. Se Deus disse, irá se cumprir. Se Deus disse, vai acontecer. Vai se tornar realidade. Confie na palavra de Deus. É pela palavra de Deus que o universo existe e que o universo está sendo sustentado até hoje. E aí logo depois disso, Pedro vai lá e joga as redes. Eles pegam tantos peixes, mas tantos peixes, não está cabendo no barco. O barco começa a afundar de tanto peixe. Eles gritam, chamam lá para os amigos deles, de outro barco, vem nos ajudar. Eles começam a encher o outro barco começa a afundar também. Eu não sei se vocês estão prestando atenção, mas um milagre aconteceu. Não é normal o que aconteceu aqui. É óbvio que a pessoa que estava ali falando com Pedro, a pessoa que estava dando as direções para Pedro, não era um homem comum. Isso se tornou óbvio para Pedro e para todos os seus companheiros. Na hora que eles viram a situação e o que estava acontecendo, até então, para Pedro, Jesus era apenas um mestre, apenas um mestre na palavra. Mas ali, Pedro percebeu, Jesus não é um homem comum, ele não é qualquer um. Ali ele percebeu que tinha algo divino a respeito de Jesus, algo santo, algo sagrado a respeito daquele homem, porque não era normal o que aconteceu. Foi um milagre ali que aconteceu. Pedro mesmo havia dito, a gente falou isso, ele tentou pescar a noite inteira, mas fracassou. E presta atenção, assim que Pedro percebe que Jesus não é homem qualquer, que tem algo divino, algo especial, algo santo, algo sagrado a respeito de Jesus. A palavra de Deus diz que Pedro, ele caindo em si, ele percebe o que acabou de acontecer. Olha o que a palavra de Deus diz em versículo 8. Vendo isso, prostrou-se aos pés de Jesus. Ele percebeu, ele teve que prostrar. Ele foi obrigado a se prostrar diante do que havia acontecido, diante daquele homem que lhe dava as direções, as instruções, porque ele viu que aquele homem não era homem qualquer. Ele foi obrigado, diante da situação, a se prostrar. Só que olha a reação de Pedro. Ele se prostra, e a palavra de Deus diz que ele se prostra com medo. E com medo ele diz para Jesus, afasta-se de mim. Essa foi a reação de Pedro para o Messias, para Jesus. A reação de Pedro para Jesus, o Messias, aquele a quem Deus havia prometido, através dos profetas, profetizado a respeito da vinda dele, daquele que viria para salvar o seu povo. Está ali ele, Jesus, Deus encarnado. A reação dele diante de Jesus, do Messias, é: afasta-te de mim. Pedro cheio de medo, Pedro talvez cheio de culpa, a reação dele diante de Jesus, do Salvador, foi para pedir que ele se afastasse dele. Por quê? Por que que Pedro fez isso? Por que que Pedro teve essa reação? E eu acho, isso aqui é uma boa ilustração daquilo que eu quero falar hoje à noite. Porque era por causa justamente da imagem que Pedro tinha de Jesus. Era justamente por causa da imagem que Pedro tinha de si mesmo, que levou Pedro diante do seu Salvador, diante daquele que veio para salvar ele, para amar ele, para resgatar ele, diante daquela pessoa ali, foi que Pedro falou: afasta-te de mim. Por quê? Porque diante da santidade de Jesus, o que Pedro viu foi a sua falta de santidade. Pedro se deparou com o tamanho do seu pecado. Na luz da santidade de Deus, nós vemos a nossa falta de santidade. Na luz da justiça de Deus, nós vemos a nossa falta de justiça. Na luz da perfeição de Deus, nós vemos a nossa falta de perfeição, as nossas imperfeições. Nós vemos as nossas falhas. Não tem como. A luz dele nos mostra o quão pecador nós somos. Foi isso que Pedro viu naquele momento. Ele se deparou consigo mesmo.
com as suas falhas, e diante daquele homem tão perfeito, tão justo, tão santo, que era tão sagrado, a reação dele, a única reação dele era: afasta-te de mim, longe de mim, eu não posso nem me relacionar com você, não tem como, é incompatível, não rola, você é muito santo, tua santidade, ela já automaticamente me desqualifica, por causa da minha falta de santidade. E muitas vezes, essa é a única imagem que nós temos de Deus. Essa não foi a última imagem que Pedro teve de Jesus. Pedro veio a conhecer realmente quem era Jesus. Mas muitas vezes, essa é a única imagem que nós temos de Jesus. E muitas vezes eu descobri isso. Muitas vezes nós não respondemos a Deus e aos convites que Deus está te fazendo, nos fazendo, para seguir Ele, para viver uma vida 100% devota a Ele, para nós nos rendermos por completo e viver a vida que Ele tem preparado para nós. Muitas vezes nós não fazemos isso, porque nós não confiamos, ou porque nós não conhecemos realmente o coração de Deus, ou porque nós nos desqualificamos. Nós vemos quem Ele é, e depois nós vemos quem nós somos, e nós nos desqualificamos. Aí eu vejo muitas vezes, a gente não responde, a gente não quer estar envolvido, eu já ouvi isso aqui muitas vezes, né? A gente fala para os irmãos batizarem, e a gente explica o significado do batismo, e muitas vezes a objeção é: eu não estou pronto, eu não estou preparado. O que isso significa? Eu faço a menor ideia o que isso significa, porque se qualquer um de nós fôssemos estar prontos para algum dia nós seguirmos Jesus, ninguém aqui estaria seguindo Jesus. Ninguém aqui ia chegar um momento que falar: eu estou pronto. O que isso significa? Você quer algum dia se achar merecedor? É isso? Você quer algum dia falar: não, agora eu mereço, agora eu estou pronto, agora Jesus vai me aceitar, Deus vai me aceitar. Deus te aceita por causa de Jesus, não por causa de você. Deus te aceita por causa daquilo que Jesus fez, não daquilo que você pode fazer. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Mas muitas vezes nós nos desqualificamos, porque a gente já ouviu, a gente sabe que Deus é santo, e Deus é puro, e Deus é bom, e Deus é perfeito, e Deus é justo. Mas e além disso, o que mais que Ele é? Sabe, muitas vezes nós temos uma postura, não essa igreja, no nome de Jesus, mas temos uma postura para aquelas pessoas que ainda não conhecem realmente o amor de Deus, e para as pessoas ali fora no mundo. Eu não sei se você sabe, mas quem está no mundo já sente no coração que não é merecedor. Muitas vezes eles não vêm para cá, para dentro, porque eles se acham já não merecedores. Muitas vezes pessoas aqui dentro, talvez, da igreja, se escondem de Deus, têm a mesma posição, mesma atitude de Pedro: Jesus, afasta-te de mim. Deus está te convidando: venha viver uma vida cheia de satisfação, uma vida cheia de propósito, uma vida cheia de alegria, uma vida marcada pela minha glória, pelo meu poder. E a gente está ali falando: não eu, afasta-te de mim. E a gente não responde, a gente não cria nenhum tipo de compromisso com essa igreja local, com os nossos líderes. A gente não vem e fala, olha, para o nosso líder e fala: olha, eu quero me batizar, eu quero servir, eu quero estar envolvido, eu quero ser um voluntário aqui, ou quero começar a dar, quero começar a ser generoso, ou quero começar a liderar uma célula, ou quero participar de uma célula. Muitas vezes a gente não nos compromete, porque a gente tem a mesma atitude de Pedro aqui. Porque essa imagem que nós temos de Deus é a imagem que nós temos de nós mesmos. Um outro bom exemplo é o profeta Isaías. Lá em Isaías capítulo 6, o profeta tem uma visão do trono de Deus. É muito claro, ele vê isso com seus próprios olhos, ele vê o trono de Deus e o que ele vê é que diante do trono existem 4 seres viventes. E eles clamam dia e noite, clamam: santo, santo, santo é o Deus Todo-Poderoso. Dia e noite, sem cessar. E eles cutucam um ao outro, eles olham para Deus e eles clamam juntos:
santo. Eles apontam para aquele que está sentado no trono, cheio de glória, poder e majestade, e clamam: santo, santo, santo. E aí, diante dessa imagem de Deus, diante dessa imagem do trono de Deus, eu não sei se você já leu Isaías capítulo 6, Isaías cai que nem Pedro, com medo, cheio de medo. Ele fala: agora já era. Ele fala: como que eu vou viver depois de ter visto Deus? Como que eu posso viver, eu que sou um homem cheio de pecado? Meus lábios são cheios de impureza. Como que eu posso viver depois de ter visto o Santo Todo-Poderoso? E algo espetacular acontece ali. Vem da parte de Deus, um dos seres viventes, ele toca a Isaías, o profeta, e ali Deus declara Isaías como perdoado. Eu não sei se vocês estão acompanhando. A atitude de Isaías depois foi: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Porque ele conheceu um outro lado de Deus. Ele conheceu um pouco mais de Deus, um pouco mais do coração de Deus. E deixa eu te levar para o final da história de Pedro com Jesus. Lá em João capítulo 21. Versículo 3, olha o que a palavra de Deus diz. Isso aqui é lá no final do ministério de Jesus aqui na terra. E eu não sei se você sabe, Jesus morreu na cruz, depois de 3 dias, depois do terceiro dia, Jesus voltou à vida. E ele foi atrás de Pedro. Durante esses 3 dias, Pedro perdeu o sentido da vida. Pedro estava pensando: poxa, e agora? O que vai ser de mim? Passei 3 anos com Jesus e agora ele morreu. Pedro estava sem entender algumas coisas. Eu não sei se você lembra, quando Jesus estava sendo levado para ser julgado, logo antes de ser crucificado, Pedro negou Jesus por 3 vezes. Pedro negou Jesus por 3 vezes. Antes disso, ele havia dito para Jesus: Jesus, mesmo que todos os outros te abandonem, eu nunca vou te abandonar. Aí chegou na hora H, né, no momento, Pedro negou Jesus por 3 vezes. Pedro abandonou Jesus. Depois disso, Jesus morre. Pedro, talvez cheio de culpa, de condenação, de acusação. Ele se encontra aqui nessa passagem, voltando a fazer aquilo que ele fazia antes de conhecer Jesus. Pedro volta a pescar. E aqui no versículo 3, olha que a palavra de Deus diz: vou pescar. Disse-lhes Simão Pedro. E eles, os outros discípulos, amigos dele, disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhe perguntou: filhos, você tem algo para comer? Jesus na praia, os discípulos no barco. Jesus estava falando com eles em certa distância, né? Ei, vocês têm algo aí para comer? Vocês pegaram algum peixe aí no barco? Eles responderam que não. Versículo 6. Ele disse, Jesus: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Tá bem parecido, né? Bem familiar isso daqui. Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, é Jesus. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar, em direção a Jesus. Eu não sei se vocês estão me acompanhando, mas Pedro estava ali pescando, Jesus apareceu, eles não reconheceram que era Jesus. Jesus começou a conversar com eles no barco. Jesus fala: olha, vocês não pegaram nada, né? Joga a sua rede ao lado direito que vocês vão pegar peixe. Lembra da primeira vez que Pedro conheceu Jesus?
Aí eles jogaram. João, que estava ali do lado de Pedro, percebeu algo estranho. Falou, isso aqui está parecido demais, isso aqui é mais que uma coincidência. Eu acho que aquele que está lá na praia, falou, Pedro, é Jesus. Cara, é Jesus. Na hora que João vira para falar de novo para Pedro que é Jesus, Pedro já pulou do barco, já está nadando em direção de Jesus. Agora eu não sei se vocês estão percebendo qual que foi a diferença entre a primeira vez que Pedro conheceu Jesus e desse último relato da história entre Pedro e Jesus, enquanto Jesus estava aqui em carne. Qual que foi a diferença entre a primeira vez que Pedro conheceu Jesus e esse último relato? Qual que foi a diferença? A primeira vez, não sei se vocês lembram, sai daqui, não tem nada a ver, você é santo, eu não sou. Com medo, Pedro diz, olha, é incompatível. A segunda vez, Pedro vê que é Jesus. Um milagre aconteceu de novo, não sei se vocês perceberam. Eles começaram a pegar, eles não pegaram nada de peixe. Depois que Jesus liberou a palavra, lembra que a palavra de Deus sustenta tudo, todas as coisas. Jesus liberou a palavra, pegaram peixe, o milagre aconteceu de novo. Pedro viu, é Jesus, é aquele que opera milagres, só pode ser ele. Viu ele, em vez de cair com medo e falar para Jesus, afasta-te de mim, Pedro pula do barco e começa a nadar mais rápido possível em direção de Jesus. O que mudou em 3 anos, Pedro? O que mudou? O que mudou foi a imagem que Pedro tinha em relação a Jesus. O que mudou foi a imagem que Pedro tinha em relação a Deus. O que mudou foi que Pedro, além de conhecer a santidade, a pureza, a perfeição, a justiça de Deus, Pedro veio a conhecer o amor incondicional de Deus para com ele. Pedro veio a conhecer o perdão de Deus. Tudo muda. Pedro veio conhecer Deus não como um Deus distante, criador dos céus e da terra, aquele que rege o universo, mas Pedro veio conhecer Deus como um Deus que é íntimo e próximo e que é Pai. Pedro percebeu, eu sou filho, eu sou amado, eu sou querido, eu sou aceito. Foi isso que Pedro viu. O que Pedro viu em 3 anos que fez ele mudar a perspectiva que ele tinha em relação a Jesus, em relação a Deus? Ele viu que Jesus, apesar de ser santo e justo e puro e perfeito, ele veio se relacionar com pecadores impuros, que não eram santos e longe de serem perfeitos. Ele viu Jesus abraçar a crítica dos religiosos, que ele era amigo de pecadores. Vocês falam que eu sou amigo de pecadores? É verdade. Olha aqui o meu grupo, olha aqui meu clã, olha aqui o tipo de pessoa que... Eu não sei se você já parou para pensar. Porque a graça de Deus é expressa de maneira nítida só com um tipo de povo que andava com Jesus. Era prostituta, eram pecadores, pessoas problemáticas, pessoas doentes, não só fisicamente, mas na alma, pessoas cheios de problema, cheios de vícios. Era com esse tipo de gente que Jesus andava. E por quê? Por que os pecadores, as multidões, iam atrás de Jesus? Já parou para pensar nisso? Porque os pecadores não tinham medo de Jesus, não se sentiam amedrontados diante da presença de Jesus. Não é que Jesus parou de ser santo, não é porque a santidade diminuiu, não é isso. Eles viram que Deus é amor, eles viram o amor incondicional de Deus, eles receberam o perdão de Deus. Por isso, não tinham medo de Jesus, corriam as multidões atrás de Jesus. O que Pedro viu em 3 anos? Que fez ele, logo depois de ter negado Jesus e abandonado Jesus, ele mentiu na cara de Jesus. O que fez Pedro, apesar de ter errado, de ter pecado, correr em direção de Jesus? Em direção de Jesus, não em direção contrária de Jesus. O que fez ele correr em direção de Jesus? Ele viu
que Jesus não julgou, não criticou e não condenou nem mesmo a mulher que foi pega em adultério. Ele estava lá. Ele estava lá quando Jesus defendeu a mulher. Ele estava lá quando Jesus salvou a vida daquela mulher. Ela estava prestes a ser morta, a ser apedrejada. Ele viu, ele estava lá do lado de Jesus, talvez espantado, assustado, com amor ou compaixão, o nível de perdão que Jesus oferecia àquela mulher que tinha acabado de destruir duas famílias, a dela mesma e a de outra pessoa. E ele vê Jesus salvando a vida dela, não somente isso, mas dizendo para ela: cadê seus acusadores? Não sei se você sabe, Jesus tem o poder de calar a boca de acusadores. Deus tem o poder, Jesus tem o poder de calar a boca do acusador. Ele pergunta: cadê então seus acusadores? Eles olham, não tem mais ninguém acusando a mulher. Jesus fala, e Pedro ouviu: eu também não te acuso mais, vai e não peques mais. Jesus declarou sobre ela: eu não te acuso. Pedro viu quando Jesus estava ali, tocou na Maria Madalena, a prostituta, cheia, endemoniada, cheia de problema, ninguém queria relacionar com essa mulher. Pedro viu Jesus restaurando aquela mulher, a santidade, a pureza, a sanidade daquela mulher. Ele viu a transformação daqueles que andavam com Jesus. Então, durante esses 3 anos, Pedro conheceu Jesus. Pedro conheceu o coração do Pai. Ele viu que Deus, apesar de ser justo, e apesar de ser aquele que vai julgar todas as coisas, ele viu que Deus já havia julgado o seu pecado em Cristo. Ele viu, ele percebeu, algo mudou da imagem que Pedro tinha em relação a Jesus. Então, quero falar novamente, que a imagem que você tem em relação a Deus e quem Deus é, e quem Jesus é, vai definir a imagem que você tem a respeito de si mesmo também. Vai definir o tipo de relacionamento que você vai ter com Deus, vai definir o seu destino, vai definir o seu futuro. E toda imagem que você tem de Deus foi construída por alguma ideia, foi construída através de alguma ideia ou de qualquer coisa que você acreditou como se fosse verdade. Não significa que é verdade. Não sei se vocês estão entendendo. Não significa que o que você acreditou a respeito de Deus é verdade. Então escute de Deus, quem que é Deus? Deus já foi revelado. Jesus disse: eu vim para revelar o Pai. Jesus é a expressão de Deus, é a exata expressão da glória de Deus. Um dos nomes de Jesus é graça e verdade. Deus é cheio de graça e verdade. Eu não sei se você conhece João 3,16. É um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. E diz que Deus amou o mundo, não de qualquer maneira. O que diz? Deus amou o mundo de... Essa palavrinha tão pequena faz a total diferença. Faz total diferença. Não é que Deus só amou o mundo de qualquer maneira. Não é que Deus amou o mundo, que deu seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira. De tal maneira. Você não pode ler esse versículo e só pensar: Deus amou o mundo de tal maneira, só ler ele casualmente: Deus amou o mundo de tal maneira. Não, pera lá, está falando do maior amor do universo. Deus amou o mundo de tal maneira, Ele foi capaz de dar, de entregar aquilo que era mais precioso, de maior valor para Ele e para os céus, que era Jesus Cristo. Ele entregou aquilo que era de maior valor para si mesmo, porque Ele te amou de tal maneira, não de qualquer jeito, porque esse amor é incondicional, não tem nada a ver com você, vem dEle, parte dEle.
Romanos capítulo 5, versículo 8, é o versículo que eu mais gosto. É o versículo do meu Instagram. Diz lá que Deus provou o seu amor por nós. Não sei se você sabe, Deus já provou o amor dele por você. Diz que Deus provou o seu amor por nós. Como? Mandando Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, enquanto ainda éramos pecadores. Enquanto você ainda era pecador, Deus já te amava. Deus já te queria. Eu não sei se você está entendendo, eu estou querendo. Minha oração, minha vontade, meu desejo essa noite é que o Espírito de Deus, é só Ele que pode fazer isso, venha abrir os seus olhos para ver, para enxergar quem Deus realmente é, quem Ele é, quem Ele diz ser, o seu caráter, a sua natureza. E eu amo cantar que Deus é santo, e Ele é santo, Ele nunca parou de ser santo, mas apesar disso, Ele te ama. Essas são as boas novas, e muitas vezes nós temos a imagem errada em relação a Deus, ou porque somos completamente ignorantes, não sabemos, nunca ouvimos, que Deus realmente te ama, que Deus realmente já te perdoou, que Ele já te fez justo, que você é aceito diante dEle, que você tem livre acesso diante do trono de Deus, que você já é favorecido, o favor de Deus já está sobre você, que você já é abençoado, que você é filho. Talvez você não saiba porque nunca ouviu, ou porque você pensa, é muito bom para ser verdade. Mas deixa eu te falar o Evangelho, que é o que? As boas novas. Realmente, tem que ser bom demais para ser. Essa deve ser a nossa reação. A gente tem que olhar para a grandeza do amor de Deus e de sua graça sobre nós e chegar à conclusão, nossa, é bom demais para ser verdade. Mas é verdade, acredite. É bom demais, Deus me escolheu, Deus tem um propósito para mim, Deus quer me usar, sim, você, ninguém aqui, ninguém está isento, ninguém aqui tem o direito de se excluir desses planos de Deus. Deus já te viu na eternidade passada, Ele te escolheu, Ele te ama, Ele te quer, Ele tem um propósito para você, Ele te desenhou do jeito que você é e te preparou para este momento. O Espírito de Deus está sobre você. Eu não sei se vocês estão me entendendo hoje à noite. Não sei se vocês estão entendendo a essência dessa mensagem. Mude a imagem que você tem de Deus. Filtre aquilo que uma vez você acreditou como verdade em relação a Deus, porque nem sempre é verdade. E que você venha a abraçar por completo, de uma vez por todas, Deus por quem Ele é. Abrace a graça de Deus, o amor de Deus, perdão de Deus. Não se exclua da obra de Jesus Cristo. Ele morreu com você em mente. Você é alvo do amor de Deus. Você é alvo do amor de Deus. Todos. Não pense, porque eu fiz aquilo, ou porque eu sou de certa maneira, ou por causa dos meus problemas ou das minhas tentações, eu sou inferior do que outro. Não. Você não é, você é especial. Você foi lavado pelo sangue. Você é santo. Você não é um pecador miserável e sujo. Você foi lavado. Você é santo. Você é puro diante de Deus. Você fala, mas e o que eu fiz? O que você faz não determina quem você é. Você está entendendo o que eu quero dizer? O que você faz não determina mais o que você é. É o que Deus diz que você é que determina quem você é. É o que Cristo fez por você que determina quem você é. A sua identidade vem dele. Então por isso é importante para você pedir para o Espírito Santo que ele venha abrir os seus olhos. Paulo orava por isso. Não sei se você já prestou atenção, todas as cartas de Paulo começa elas com uma oração. E todas as orações são basicamente as mesmas. Que o Espírito de Deus venha abrir os olhos dos nossos corações, que Ele venha nos dar um espírito de entendimento, de revelação em Cristo Jesus, que nós venhamos a poder enxergar, receber, saber, conhecer quais que são as nossas heranças em Cristo Jesus,
Que nós venhamos conhecer qual que é o poder de Deus para aqueles que creem. Quem crê aqui? Então, oro que você venha conhecer então qual que é esse poder de Deus que está disponível a todos nós. Que você venha ter os seus olhos abertos para poder ver Deus por quem Ele é. O autor de Hebreus diz isso, fala que seus olhos estejam fixos em Cristo Jesus. Não fixos em si mesmo, não nos seus problemas, não nas suas imperfeições, mas que os seus olhos venham estar fixos em Cristo Jesus. E quando você errar, que seus olhos venham estar fixos em Cristo Jesus. E quando está indo tudo bem, dê Ele a glória e mantenha os seus olhos fixos em Cristo Jesus. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Que Deus é por você. Acredite no que Ele diz ali na Bíblia. Acredite no que Ele diz a respeito de você. Creia. Baseie sua vida nesta verdade. Que Deus é por você. Que você é mais que um vencedor. Que você pode tudo naquele que te fortalece, que Ele é a sua força. Creia no perdão completo, total, da parte de Deus. Creia que Deus te fez justo, que você aceita. Creia e venha confiadamente diante da presença de Deus todos os dias. Venha de maneira ousada. Sabe, essa palavra tem o poder de mudar a sua postura. Essa palavra tem o poder de mudar a sua atitude em relação ao diabo, em relação à vida, em relação ao pecado. Porque quando você ouve, quando você entende, quando você recebe e abraça quem Deus é, o que Deus fez por você, tudo muda. Você não é mais o mesmo, você não é mais tímido, você não vai sair por aí andando, caminhando cheio de culpa, de condenação, de acusação, medo e vergonha. Tudo isso acaba diante da presença de Deus, daquele que te ama, daquele que é por você. Tudo isso acaba. Você vai começar a andar sem medo, sem culpa, sem acusação, sem condenação, sem vergonha. Você vai poder correr essa corrida de maneira livre, suave, sem peso, de lutar o bom combate da fé, sem peso, sabendo que Ele é por você, sem medo. Ele é por você. Se Ele é por nós, você entende que Ele é por você? Ele não é só por você, Ele é por você, por você, por você, por todos nós. Ele é por nós. Quem será contra nós? Você entende? Não tem nada, não tem ninguém, tem nada, nem ninguém que vai conseguir parar e impedir os planos de Deus para se realizarem na sua vida. Ninguém vai conseguir te parar. Então creia, acredite. Mude sua visão em relação a Deus. Mude a sua perspectiva. Receba do amor incondicional de Deus. Veja, receba do perdão de Deus. Deixe que o Espírito de Deus hoje à noite venha trazer convicção dessas verdades. Que você venha basear a sua vida nessas verdades. Oh Deus. Oh Deus, sinto que Deus quer quebrar com certas barreiras hoje à noite. Eu sinto que Ele quer tirar sobre alguns de nós que vem caminhando debaixo de condenação, de acusação, de culpa, de vergonha, de medo. Deus está te chamando. Deus está te chamando. Deus está te lembrando talvez, ou Deus está te dizendo hoje: olha, eu te amo. Eu te quero, você é aceito,